Olá, meu nome é Wendel Dantas, eu sou fundador da abordagem Avaken e criador do site avakens.com.br. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo. Quando falamos de tempo, é sempre importante nós termos uma definição. Aqui eu tenho uma definição que eu peguei do dicionário online Michaelis, que define tempo como várias coisas, né? Medida de duração dos seres sujeitos à mudança da sua substância, etc. Pode ser também uma época, um lapso de tempo, etc, etc. Nenhuma dessas definições parece estar de acordo com a impressão que nós temos quando nós ouvimos o termo gestão de tempo. Quando falamos gestão de tempo, não estamos falando da gestão da medida de duração dos seres. Não estamos falando de uma gestão de uma época, gestão da época atual. Quando nós estamos falando de gestão de tempo, parece que nós temos outros significados para tempo. E é verdade. O tempo ele pode ser quantitativo ou qualitativo. O tempo quantitativo é aquele tempo do relógio. É aquele que nos persegue, do qual nós não podemos escapar. É aquele que determina o momento que nós nascemos, crescemos, reproduzimos, né, nos casamos, envelhecemos e morremos. Esse tempo cronológico, que é o quantitativo, é aquele que prevê que nós entramos no escritório às 9 da manhã e saímos às 6, embora nem sempre saiamos às 6. O tempo qualitativo, nós avakens consideramos como sinônimo de vida. Isso quer dizer o seguinte: o tempo qualitativo é aquela impressão que nós temos com relação ao tempo quantitativo. Você certamente já teve alguns momentos de alegria com a sua família que passaram ou deram a impressão de passar rápido demais. Isso é a ação positiva do tempo qualitativo sobre o quantitativo. Você também já deve ter experienciado alguma aula ou palestra muito chatos, nos quais você teve a impressão de que a hora não passava. Nesse caso, nós temos uma impressão ou um efeito negativo do tempo qualitativo com relação ao quantitativo. Ora, quando nós temos um conflito entre o tempo quantitativo e o qualitativo, ou seja, a nossa perspectiva de vida, nós geramos em nossa vida um caos. Esse caos nos leva a buscar escapes para que nós possamos nos sentir melhor. Dentre esses escapes, nós podemos citar internet demasiadamente, videogames demais, falar mal dos outros, culpar os outros pelas nossas próprias falhas, consumir demais. Pessoas que compram muito, né, são pessoas que estão utilizando escapes, sensação de vazio também e uso de drogas lícitas e ilícitas. Esses escapes, segundo as pesquisas que eu fiz, são negativos para a nossa administração do tempo. Por quê? Porque eles ocupam pelo menos 40% do nosso tempo. Se nós eliminarmos os escapes no nosso dia a dia, nós vamos ganhar aí fácil entre 3 e 4 horas diárias a mais. Não é horas que já estavam no tempo cronológico, mas que não eram bem aproveitadas. Então, repetindo esse conceito básico, toda vez que nós temos um conflito com relação ao que fazemos e ao tempo, não é? A nossa perspectiva de vida e ao nosso tempo cronológico, quando há um conflito, nós temos um caos. Para escapar desse caos, nós criamos escapes. Esses escapes podem se resumir em internet demais, videogame demais. São recursos que nós encontramos para dar a sensação de que nós estamos aproveitando melhor a vida, mas na verdade estamos jogando ela buraco abaixo. Quando, por outro lado, nós temos uma soma do tempo quantitativo com o qualitativo, nós temos uma sensação de sucesso. Nós nos sentimos felizes. É aquela sensação de sonho preenchido, né? Às vezes você encontra pessoas com profissões extremamente simples ou pouco remuneradas ou reconhecidas socialmente, mas que são felizes. A gente pensa, puxa vida, como é que essa pessoa pode ser feliz enfrentando tantos problemas? É porque a administração,
a percepção que ela tem com relação à sua atividade e ao tempo no qual sua atividade é executada é uma percepção positiva. Portanto, ela tem um alinhamento dos tempos qualitativo e quantitativo. Isso gera uma sensação de sucesso. Gerir o tempo é igual a gerir a vida. Portanto, qual que é a base de gestão de tempo da abordagem Avakian? A base é a seguinte: você precisa alinhar os seus compromissos cotidianos ao seu sonho ou projeto de vida. Se você não alinhar, você vai começar a não curtir o que você faz. E aí você vai buscar escapes. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você conheça uma pessoa que trabalhe como atendente em um bazar. Mas essa pessoa queira abrir um salão de cabeleireira, por exemplo. Quando essa pessoa não vê relação entre o seu sonho de vida e o que ela faz, o tempo passa devagar e ela começa a preencher aquele tempo com escapes para ter uma sensação de vida plena. Porém, quando essa pessoa começa a perceber que nessa própria atividade na qual ela está, ela pode ter elementos que vão desenvolver suas competências para a sua própria empresa, nesse caso um salão de cabeleireiras, essa pessoa vai ter uma noção diferente da vida e vai alinhar o tempo cronológico com o tempo vida, o tempo quantitativo com o tempo qualitativo. Essa pessoa, por exemplo, que trabalha no bazar, se ela pensar bem nas competências do emprego atual que podem servir para o seu salão de cabeleireira, ela vai perceber que nos dois ambientes ela lida com o público. E para conquistar o público, ela pode já nesse emprego atual criar maneiras de interação, maneiras de, vamos dizer, de encantamento desses clientes. Existem várias outras coisas que ela pode fazer para alinhar esses propósitos, mas esse já seria um primeiro passo e um passo bastante interessante. O que é a vida? A vida é uma sequência de eventos coletivos, uns tristes e outros felizes, dos quais devemos tirar ensinamentos e impulso para a realização dos nossos sonhos. Não há, portanto, pessoa inteiramente feliz o tempo inteiro. A vida é essa mescla de momentos felizes e tristes, de acertos e erros, de dificuldades e de sucessos. Tendo isso em mente, o Avakian trabalha em cima do estado atual. Dada a situação presente, o que eu posso fazer hoje para revertê-la? Essa é a visão Avakian. O Avakian não se apega ao passado, não se apega aos erros, não olha para trás. Ele considera a situação atual e olha para frente. Dentro da perspectiva Avakian, isso é vida. Caminhar na rua sobre uma árvore florida com a sua amiga. Isso é vida também quando você está com a sua família. E isso também é vida. Olha lá eu no escritório trabalhando. Então, para o Avakian, todos os momentos, quando estão alinhados ao seu sonho de vida, fazem sentido. Nesse caso, você vai ser alegre aqui, você vai ser alegre aqui e você vai ser alegre aqui. E você vai evitar os escapes. Por quê? Porque cada ação que você realiza em qualquer setor da sua vida vai estar ligada e vai te levar ao seu objetivo final. O que fazer, portanto? Para planejar o tempo, você precisa saber que planejamento é a organização dos eventos. O planejamento, segundo a abordagem Avakian, ele se baseia em 2 passos. Primeiro é identificar os objetivos e segundo é lançá-los na agenda. O primeiro passo é importante pelo seguinte, é como eu falei até agora. Se você não sabe qual o seu objetivo de vida, você não vai ter motivação, ou ainda que você saiba, né? Se você sabe qual o seu objetivo de vida, mas suas ações cotidianas não levam a ele, não adianta você lançar na agenda. Esse é o grande diferencial Avakian com relação às metodologias de planejamento de tempo que estão no mercado. Para o Avakian, você só vai conseguir planejar a sua agenda se os seus passos cotidianos vão te levar
seja nas instâncias micro, seja nas macro, para o seu sonho final. Para identificar objetivos, você vai responder as seguintes questões. Se for necessário, pause o vídeo agora. Dê uma lida, pense, anote. Isso é importante, tá bom? Eu vou te dar algum tempo para você fazer isso. Pausa o vídeo e daqui a pouquinho a gente retoma. Pois bem, partindo do princípio que você já respondeu essas questões, agora você sabe quais são os seus objetivos de vida para os próximos anos. Não falamos aqui de um objetivo definitivo, tá? Minha missão na Terra é não sei o quê. Não é isso. Estou falando de objetivos. Terminar a faculdade, mudar de emprego, objetivos palpáveis, tá? Então, agora que você já sabe qual é o seu objetivo, agora que você já traçou em um caderninho quais os passos que você tem que tomar para alcançar esses objetivos, agora nós vamos ver quais os passos que você pode dar na sua agenda de planejamento para você alcançar esses objetivos, tá bom? Então vamos lá. Os avaquens, quando utilizam a agenda para preenchimento dos compromissos, nós utilizamos sempre o método CREA. Esse método prevê o seguinte, que para você ter uma vida com sentido, você precisa seguir 3 passos. Criar, experienciar relações e agir. Esses 3 elementos formam um acrônimo que dá a palavra CREA. Criar, você vai pensar em um projeto pessoal, em um sonho e também em ações semanais para a manutenção da sua saúde. Quando você faz isso e lança na sua agenda, você vai estar contribuindo, mesmo com pequenos passos, para a concretização do seu sonho. Segundo, experienciar. Os avaquens, eles valorizam muito as relações humanas. Então, não dispense as pessoas em troca de trabalho, ao invés de trabalho, tá? Aproveite os momentos de interação com as pessoas, nem que sejam 5 minutos. Se você é uma pessoa que trabalha demais, você tem uma profissão corrida, como por exemplo médico, nos 5, 10 ou 20 minutos que você está em casa, se dedique de corpo e alma à sua família. Tá? É essa dedicação que nós chamamos de experienciar, aproveitar as relações humanas. O terceiro passo para você conseguir um equilíbrio na sua vida é você agir. Lançou um planejamento que vai contribuir com o seu sonho de vida? Faça! Então, sei lá, puxa vida, eu quero prestar um concurso público para a Polícia Federal. Além do conhecimento teórico, você vai precisar de bom condicionamento físico. Então, se matricule numa academia, lança lá na sua agenda e vai para a academia e faz seu exercício. Esse tipo de comprometimento a gente inclui no item agir e ele leva também ao crescimento pessoal. É o que nós chamamos de autossuperação. Esses 3 elementos, nós avaquens chamamos de pilares da vida plena. O nome já diz tudo. Para você ter uma vida plena em todos os sentidos, você precisa seguir o método CREA. Toda vez que você identificar na sua agenda uma ação que vai levar ao seu sonho de vida, você vai representar o seu compromisso com esse símbolo que está embaixo. Ó. Você vai representar ele no planner dessa forma. Por quê? Porque toda vez que você planejar a sua semana, e no método avaquena a gente planeja a semana, você vai conseguir vislumbrar na sua agenda onde você está dedicando, em que dias da semana você está dedicando para criar, experienciar e agir. Vamos ver como funciona então na prática o método CREA. Aqui a gente tem uma impressão de página do Avaken Planner. Avaken Planner é uma ferramenta de planejamento, uma agenda semanal que está disponível para venda no site avakens.com.br. Então, quando você planeja a sua agenda, você vai colocar lá os itens do CREA, indicados por esse símbolo que nós vimos aí, que parecem 2 Vs invertidos. Então, nesse exemplo aí da agenda, nós vemos que a pessoa, pensando na manutenção da sua saúde, colocou que tem que tomar mais água. E colocou uma flechinha, um símbolo de maior ali, ó, ao lado,
indicando que isso vai se repetir em todos os dias da semana em momentos específicos. Essa pessoa colocou também como não utilizar a web em alguns dias da semana, olha lá. Colocou isso como importante, por quê? Porque eliminando os escapes, essa pessoa vai ter mais tempo, né, para se dedicar aos seus objetivos de vida. Nós, avaquenos, utilizamos também uma ferramenta que nós chamamos de app. App é o seguinte: toda vez que você tem uma situação de decisão, aparece alguma coisa no meio do dia para você resolver, você vai pensar, isso é útil para o desenvolvimento pessoal, profissional e coletivo? Isso é útil para o meu desenvolvimento pessoal, profissional e coletivo? Se a sua resposta mental for sim, prossiga. Se for não, é um escape, elimine, tá bom? A representação no planner, ela pode ser feita com um Vzinho de ponta cabeça. Veja, quando nós planejamos a agenda, em geral eu faço isso aos domingos, porque eu já planejo a semana inteira, eu prevejo somente os eventos do CREA, que são aqueles 2 Vs invertidos. A ferramenta app nós usamos ao longo da semana, quando aparece um imprevisto. Alguém fala, poxa, você vai ter que ligar para o fulano agora. Isso é importante para o meu desenvolvimento profissional, pessoal e coletivo? Sim, tá, mas eu vou ligar para ele exatamente agora? Tem que ser agora? Não. Então eu coloco lá, 3h30 da tarde, por exemplo, ligar para o fulano. E eu marco com esse símbolo de V invertido, porque aí quando eu retornar do almoço na parte da tarde, eu já vou saber que aquele compromisso ele é importante e precisa ser cumprido. Aqui nós temos exemplo específico dessa anotação. Nós temos ali os 2 símbolos de V, né, que são alongar, utilizar a web naquele dia da semana, olha só. Não é mais um escape nesse caso, hein? Quando você escolhe o momento que você vai se dedicar para a internet, você não está usando um escape. Temos ali também do lado, ó, previsto um almoço com a mãe. Isso aí está ligado ao experienciar relações dentro do método CREA. E ali embaixo, com o círculo vermelho, nós temos aquele comprometimento que surgiu ao longo do dia para ligar para o tal do Magalhães ali. Bom, então é isso. O método basicamente se resume nisso, tá? Nesses passos de lançamento na agenda com símbolos de Vs invertidos. Nós temos também disponível no site avaquenos.com.br o nosso livro Aprenda a Planejar o Seu Tempo. Você pode também adquirir esse livro para você aprofundar o seu conhecimento no planejamento de tempo avaqueno. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente, uma mensagem pelo canal de comunicação, tá bom? Obrigado por ter assistido essa videoaula, espero que tenha sido útil e a gente se fala em outra oportunidade. Um abraço, até a próxima!